que era comprometedora da competitividade da economia portuguesa. Os efeitos do redimensionamento das empresas ou da falta de dimensão das empresas na produtividade, nos níveis de salários e na qualidade de gestão são por mais evidentes, e por essa razão nós já em 2014 dizíamos, dado que, tal como agora, e naquela altura pior ainda, não havia uma política pública, ou a política pública para dinamizar estes instrumentos de redimensionamento eram muito tímidos, nós até pensávamos e sugeríamos na altura que houvesse os requisitos de dimensão mínima para terem acesso a determinados sistemas de incentivos, de forma que a política pública obrigasse aquilo que o mercado não conseguia satisfazer. E na altura isso até foi muito mal compreendido, mas mantivemos sempre essa posição, porque era uma forma de ajudar, tal como agora está-se a fazer no PRR, que obriga a consórcios para concorrer a determinadas medidas, obrigaria a nível da internacionalização, da inovação e mesmo em alguns projetos de IED, obrigava essa cooperação. Portanto, nós neste momento, as associações empresariais também não privilegiam muito esta área, porque é uma área muito difícil e, portanto, não estamos nas prioridades dos seus planos de atividades, o que não é o nosso caso, como irão ver. E também a política fiscal não incentiva muito estes instrumentos. Escusado será dizer que a cultura empresarial, como todos sabemos, também é refratária a estes processos. E por esta razão, nós, com a PwC, estamos a trabalhar na construção de 2 programas, ou proposta de 2 programas, do que é que deveria ser um instrumento que dinamizasse o redimensionamento empresarial. Estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar com eles também noutra área, mas achamos que é importante. E por essa razão, entendemos organizar este evento de forma a dar conhecimento do benchmarking que se fez com um conjunto de países onde utilizam estes instrumentos de dinamização do redimensionamento empresarial. Portanto, é isto que vamos aqui. Mais uma vez, obrigado. E passo a palavra aqui à Norma para fazer uma pequena introdução. Obrigada também. Boa tarde a todos os participantes e, portanto, aos nossos convidados e comentadores, portanto, personalidades com larga experiência no ecossistema do financiamento e que irão depois brincar-nos com comentários à apresentação do estudo que será feito aqui pelo meu colega Paulo Caldas, que internamente na IP acompanhou a gestão do projeto e fez a interação com a Price. Acrescentar aquilo que o Presidente disse, mas de facto a escala é extremamente importante para as empresas acederem aos mercados, melhorarem, portanto, a sua eficiência, acederem melhor, portanto, a fontes de financiamento diversas e melhorar também o próprio capital e até acederem a modelos colaborativos hoje que impulsionam a inovação. Portanto, se tiverem escala, conseguem fazê-lo melhor, conseguem estar mais junto dos centros de saber, precisamente porque têm recursos internos que permitem, portanto, essa interligação. Dizer que nós temos consciência das fragilidades e das vulnerabilidades do nosso tecido empresarial, que é constituído maioritariamente por microempresas, cerca de 96,3% são microempresas, e que as debilidades ou vulnerabilidades se situam, portanto, a vários níveis, estão mais expostas a alterações das cadeias de abastecimento, aos processos de inflação das matérias-primas, das energias, dos custos de mão de obra, estão mais vulneráveis a choques também do sistema financeiro e por isso temos consciência de que não é fácil quando dizemos que deveríamos apostar em programas para o seu redimensionamento. Temos consciência disso, mas também sabemos que elas representam cerca de 78% da nossa força de trabalho e 57% do volume de negócios, portanto não podem ser descuradas. Temos que olhar para este universo de empresas e parece-nos que a questão do redimensionamento delas e processos de
de fusões, aquisições ou acordos complementares seriam muito importantes para que não entrassem em processos de, digamos, de insolvência ou desaparecimento. Portanto, é preciso olhar para este segmento. E estamos também numa altura que eu acho onde se sente alguma mudança em termos do mindset das empresas. As empresas já aceitam até certo ponto modelos colaborativos e de cooperação, coisa que não acontecia, digamos assim, há 2 anos. Já se sente aí, portanto, alguma evolução. E o que a KIP também tem feito e pode fazer a nível, agora entrando num plano mais operacional de programas. O desenvolvimento de programas com base em informação e consultoria para melhorias de gestão, ajudar as empresas a ter uma melhor governance e com contas certificadas, melhoria de processos internos, de competências, de introdução de tecnologias de informação, e também ajudá-las a comunicar melhor e de uma forma transparente para o mercado, porque podem ter tudo, podem ser boas, mas se não comunicarem, não são visíveis perante terceiros e mais dificilmente serão, digamos que, apoiadas em processos de redimensionamento. Entendemos também que é muito importante colaborarmos em plataformas agregadoras que juntem a oferta e a procura por parte das empresas, mas que sejam empresas qualificadas, avaliadas e pré-qualificadas, para que seja uma plataforma credível, onde os processos de aproximação possam ser facilmente implementados. E temos também um outro papel que é sensibilizar pela via dos eventos, portanto, sensibilizar as empresas para as virtualidades, portanto, do programa. O Presidente já referiu, portanto, a questão de que os fundos comunitários deveriam ajudar até certo ponto as empresas que pudessem estar associadas a processos de redimensionamento. Eu acrescentaria que é o nosso desejo que haja uma maior articulação entre os incentivos e os instrumentos financeiros. E diria até com a própria fiscalidade. No entanto, sabemos, pelo trabalho que foi desenvolvido recentemente por nós, que já há alguma aproximação a nível fiscal no que respeita às fusões e aquisições com aquilo que se passa na Europa. Mas, de facto, a realidade portuguesa não é igual à da Europa. Eventualmente, há aí também uma possibilidade de regressão. E, portanto, para terminar, tendo em conta, inclusivamente, o desinvestimento de 2 programas, um que é o FACE e outro que é o CEI. O FACE, portanto, é o Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas, e o outro que é a Associação Empresarial Incremento de Escala. Tendo em conta, portanto, o fim, o desinvestimento nesses, há aqui um espaço para pensarmos, portanto, uma nova linha de apoio, portanto, ao redimensionamento empresarial. Portanto, julgamos nós ir na altura certa para dar um avanço, portanto, a esta realidade que irá permitir uma maior competitividade do nosso tecido empresarial. Agora o Paulo Caldas, meu colega, fará a apresentação do estudo e o Filipe Martins fará aqui depois a moderação do painel e alguma resposta, portanto, aos comentários que possam existir online. Obrigada. Boa tarde a todos. Conforme já foi referido, o nosso objetivo com este trabalho, que foi feito em parceria com a PwC, visou fundamentalmente permitir que se fosse criada uma recomendação, digamos, uma linha de conclusão e de recomendação para instrumento de política pública que possibilitasse operações de redimensionamento das empresas. Para elas ganharem competitividade, para elas ganharem economia de escala, para elas serem mais robustas organizacionalmente. No fundo, foram estes os objetivos com estas operações. Para isso, as concentrações, as fusões, as aquisições, as parcerias estratégicas acabam por gerar um valor acrescentado às PMEs que estão envolvidas nestas operações, sinergias, e essas parcerias estratégicas fazem com que elas cresçam. No fundo, foi este o objetivo. Estruturamos esta apresentação em 3 partes, uma pequena introdução que faz a caracterização do nosso mercado, com os principais indicadores, instrumentos financeiros e outras iniciativas relevantes, e instrumentos fiscais. No fundo, residem nestes 2 vetores a criação de operações financeiras de suporte e de incentivo ao redimensionamento e, por outro lado, incentivos fiscais,
digamos, o leque de oportunidades de valor para que as empresas consigam. Eu não sei se isto está na visão de apresentação. Está? Penso que estava para pôr ainda a tela cheia. De facto, o aumento da dimensão das PMEs nacionais faz com que a falta de dimensão e, por sua vez, a correção desse desequilíbrio faz com que haja aqui dificuldades de acesso ao financiamento e também condições menos favoráveis que as empresas que são pequenas e médias têm comparativamente às empresas de maior dimensão. E isto obriga a que, de facto, haja aqui uma preocupação. Conforme já foi referido, 99% das nossas empresas são PMEs, elas acabam por ter uma estrutura de capitais e de capitalização, algumas delas até com a apresentação de capitais próprios negativos, mais de 26% das empresas, e aquilo que tem havido algum progresso ao nível da autonomia financeira, ainda assim insuficiente para garantir que as empresas conseguem crescer. Há de facto essa realidade. O que é que acontece? Estas operações de concentração, de incorporação ou até por via da aquisição acabam por ser o caminho natural para esse crescimento, ou seja, permitir que as operações de fusão e aquisição consigam fazer o ganho de escala que é pretendido. Instrumentos financeiros e instrumentos fiscais. Vamos primeiro começar pelos instrumentos financeiros. Foram algumas das conclusões a que nós chegamos. Neste momento, na realidade portuguesa, nós temos aqui a apresentação de 5 programas, 5 instrumentos, alguns deles que estão já em desinvestimento e um deles que já finalizou em julho de 2022, mas temos aqui 5 instrumentos que estão ao dispor para permitir o redimensionamento das PMEs. Um veículo de transmissão empresarial, um programa de transmissão empresarial, que está em curso e cuja entidade gestora é o IAPMEI. Temos o Fundo de Capitalização e Resiliência, que foi criado recentemente, que está também em curso, que é liderado pelo Banco Português de Fomento. O Portugal Grow, que acaba por ser uma iniciativa que funde com o Banco, o Fundo Europeu e o Fundo de Fundos da Internacionalização, que visa e que também é um programa que possibilita e viabiliza redimensionamento, ainda que focado para esta vertente do crescimento competitivo internacionalmente, mas acaba por ser um outro programa ao dispor das nossas PMEs. E depois temos 2, um deles que está em fase de desinvestimento, que já não aceita mais candidaturas, o Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas, e temos ainda, liderado pelas garantias e também com o Banco Português de Fomento, a Sucessão Empresarial Incremento de Escala, que finalizou em julho de 2022. Este é o cenário de programas e de instrumentos de política pública que apoiam aquilo que são operações de redimensionamento ao nível das PMEs nacionais. Ora bem, o transmissão empresarial. O transmissão empresarial acaba por ter como principal âmbito de atuação aquilo que é o alavancar uma melhor gestão, a dinamização do tecido empresarial e revalorizar ativos, ou seja, em termos de cadeia de valor. Incide por PMEs que estão com dificuldades, ou seja, há aqui também a apresentação dos casos de sucessão empresarial, empresas que querem diversificar o seu portfólio, tem como principais beneficiários as PMEs líderes e empresas que queiram aumentar, de facto, o seu portfólio. As principais áreas de intervenção, para além da assistência, aconselhamento e pré-avaliação do negócio, é a intermediação. Ou seja, há aqui, digamos, como intervenção, a intermediação nos processos de transmissão empresarial para operações de fusão e aquisição. Este é um programa que está em curso e que está ao dispor das nossas PMEs. Muito recentemente foi criado, e aproveitando também as férias do PRR, isto numa ótica de permitir às empresas ultrapassar o problema tradicional de subcapitalização estrutural das empresas, foi criado o Fundo de Capitalização e Resiliência. Este fundo visa apoiar temporariamente para reforçar a solvabilidade das empresas, tem como operações elegíveis instrumentos de capital, quase capital
capital e a combinação de capital com quase capital, ou seja, um financiamento feito por este tipo de instrumentos, e todas as empresas economicamente viáveis que desenvolvem a atividade em território nacional, a particularidade que envolve PMEs e também mid-caps, que tenham também a necessidade de recuperar daquilo que é a situação de pandemia e a situação de crise presente. Este fundo permite a capitalização estrutural dessas empresas. Por via de tem aqui dois subprogramas, o Consolidar, que foi já lançado, e o Programa de Recapitalização Estratégica. Passando muito brevemente, este fundo do Programa Consolidar, que tinha uma dotação inicial de 250 milhões, foi reforçado recentemente, passado mês de setembro, para 500 milhões, e neste Programa Consolidar, o investimento, o financiamento é feito obrigatoriamente acompanhado por investimento privado. Ou seja, há aqui uma comparticipação do Fundo de Capitalização e Resiliência que vai até 70% e depois, pelo menos, no mínimo, há aqui investidores privados que vão possibilitar a capitalização das PMEs. Há aqui um intermediário que são os investidores privados, as sociedades de capital de risco, que acabam por atuar aqui em parceria com o Fundo de Capitalização e Resiliência. Este parece-nos ser um programa positivo, útil para aquilo que são os objetivos fundamentais muito recentemente foram selecionadas 14, está em processo, digamos, está em curso a operacionalização do fundo, foram selecionadas 14 sociedades de capital de risco para seleção, para possibilitar esta intervenção depois junto das PMEs. Existe também, ao nível do Fundo de Capitalização e Resiliência, um segundo programa, que é um programa efetivo de recapitalização estratégica. Ele estava dotado até 400 milhões de euros pela entidade gestora, e há aqui, digamos, duas janelas de oportunidade. Aqui o que diferencia é o capital mínimo a ser subscrito por investidores privados, enquanto que na janela A os investidores privados têm que ter pelo menos 30%, na janela B deste programa acaba por haver aqui uma ausência pode ir até 100%, aquilo que é a intervenção direta do Fundo de Capitalização e Resiliência. E isto para a intervenção direta nos beneficiários finais. Já vamos ver ao nível das conclusões, mas de facto esta janela B abre-nos aqui, e depois comparando com o benchmarking internacional, a verdadeira diferença daquilo que pode ser uma proposta de política pública. Ou seja, enquanto que a janela A assume aqui a possibilidade de no mínimo, termos investidores privados em parceria com o Fundo de Capitalização Estratégica, a janela B abre aqui aquilo que se passa noutros países, que é uma capitalização direta, sem intermediários, sem investidores privados, uma capitalização daquilo que é o fundo público diretamente nas PMEs. E esta é, digamos, a grande diferença entre os dois programas desta capitalização, deste fundo de capitalização estratégica. Deixa-me só. Penso que não passou. Pausa. Bem, depois temos o Portugal Growth. Como referia no início, isto acabou por ser uma parceria do Fundo de Fundos para a Internacionalização com o Fundo Europeu de Investimento, e aqui a prioridade é para a constituição do Growth Capital e Private Equity, a constituição de fundos de investimentos em uma falha de mercado em Portugal para esta área da internacionalização. O que acontece e como operações elegíveis, a subscrição de fundos de capital de risco, que estão regulados pela CMVM, e o financiamento através de instrumentos também, novamente, de capital e quase capital. O que é que acontece aqui em termos de intervenção? Há com participação pelo fundo direto que existe de 4 milhões a 20 milhões de euros e uma possibilidade, no mínimo, de 30% com participação privada no capital subscrito por parte de privados. Ou seja, abre-se novamente aqui a possibilidade de entidades privadas participarem neste crescimento por parte das empresas. A participação máxima deste fundo de fundos está estabelecida em 50%.
No fundo, acaba por ser um fundo de capital de risco orientado para a competitividade da economia, abrange PMEs e abrange mid-caps e, fundamentalmente, a base de crescimento são iniciativas de valor na área da internacionalização. Este Portugal Growth acaba por fazer também o avanço ao nível das operações de redimensionamento. No que diz respeito ao fundo, ao FACE, que já está em desinvestimento, focava-se no cofinanciamento de operações de reestruturação, também, concentração e consolidação, e também por via de financiamentos de capital, participações de capital e quase capital. Aqui o que havia era, fundamentalmente em termos de área de intervenção, a concessão direta de créditos às empresas, ou a constituição ou reforço de linhas de crédito especiais que estariam contratualizadas com instituições de crédito. Fundamentalmente eram estes, para além da subscrição de participações sociais, eram estas as duas formas de financiar o redimensionamento das empresas ou a sua reestruturação. Este fundo, conforme referi no início, está em desinvestimento. Por último, temos aqui o ADN 2018 da Sucessão Empresarial, que terminou em julho de 2022, mas que tinha também como principais áreas de intervenção a disponibilização de créditos às empresas com condições acessíveis, que tinha aqui as prestações das garantias mútuas, até 75% do valor do capital em dívida em cada momento do tempo. Havia este fundo de sucessão empresarial e incremento de escala. Ora bem, como é que comparam, e este é um ponto relativamente importante do estudo que fizemos nos últimos 2 anos, como é que comparam estas soluções que existem no país com soluções ao nível de outros países que a este nível, em alguns casos, estão mais à frente. Quer, neste caso, do ponto de vista das operações financeiras, quer mais à frente do ponto de vista das iniciativas de incentivo fiscal. Nós selecionamos aqui 2 países que nos parecem que têm aqui modelos de intervenção que são pioneiros e que podem trazer valor para estas propostas de redimensionamento empresarial nesta área das operações financeiras. Os Estados Unidos trabalham com uma Small Business Administration, uma entidade que concede certificação a outras entidades existentes no mercado, entidades privadas, para possibilitar que estas financiem operações de redimensionamento às PMEs. Ou seja, são por via da concessão de empréstimos, ou seja, esta SBA atua quer como lenda, diretamente, como financiador das PMEs diretamente, ou atua a agir em parceria com o investidor privado, com as sociedades de capital de risco e outras entidades, com os fundos, para garantir que há financiamento às PMEs. No fundo, o nosso fundo de capitalização e resiliência acaba por ter muito esta operacionalidade. Aqui o que existem são algumas operações de custo e alguns incentivos fiscais que se juntam a este modelo de operação que facilita e acaba por incentivar mais a realização das operações de redimensionamento, operações de concentração e de fusão e aquisição. Existe ainda também aqui uma outra nuance positiva. Este SBA, esta entidade de garantia, chamemos assim, de financiamento, acaba também por possibilitar a criação de veículos de investimento, uma sociedade de veículo de investimento que age em parceria com investidores privados. Ou seja, é como se fosse aqui uma segunda linha de um fundo de capitalização estratégica, que age em parceria com estas entidades que têm que ser certificadas, com estes investidores privados que têm que ser certificados, e depois fazem a operação de lending, a operação de capitalização às PMEs. Mas há aqui, digamos, como que uma segunda linha de conforto da operação por via de uma certificação prévia por parte destas SBICs, ou seja, destas sociedades de investimento, destes veículos de investimento. Os Estados Unidos parecem ser um caso, uma iniciativa positiva também na própria partilha de capital. Agem habitualmente ao contrário do que nós temos. Nós temos cerca de 70% do fundo de capitalização público e 30% de iniciativa privada, eles agem ao contrário. Põem 30% do fundo de capitalização público e 70% para a iniciativa privada. Ou seja, abre aqui mais risco, mas por outro lado, dada a dinâmica de mercado, justifica-se, digamos, esta diferença de tratamento por parte da comparticipação no investimento. Temos também um outro caso que resolvemos também salientar.
e depois das conclusões aí do própria proposta de programa público, vamos apresentá-las, que é o de Singapura. O de Singapura cria aqui, digamos, de forma tripartida, 3 incentivos que nos parecem importantes e que resolvemos salientar para o redimensionamento. Ou seja, ele faz uma subvenção direta, atribui subsídios diretamente para mergers and acquisitions, para fusões e aquisições, com determinados limites, vai até 7 milhões de euros anuais ao longo de 5 anos, mas são limites consideráveis, 25% do valor da transação, e depois acopla com uma isenção e com benefícios fiscais. Ou seja, este Mergers and Acquisition Scheme, este programa de Mergers and Acquisitions, faz uma subvenção direta para operações de fusão e aquisição, atribuindo não empréstimos, mas subsídios e subvenções diretamente. Capital ao fundo de prémio. E é bastante positivo. Fazem também, a par disto, complementarmente, aquilo que, em termos de Mergers and Acquisitions, é algo que acaba por ser um custo significativo por parte das empresas. Todo o tipo de custos, além dos salariais, outro tipo de custos que existem neste tipo de operações de fusão e aquisição, eles também atribuem um subsídio de 70% dos custos elegíveis para as PMEs. Ou seja, agem com conforto. No caso das PMEs, 70%, no caso das grandes empresas, 50%, mas agem como conforto das operações de custo, dos custos associados às operações de fusão e aquisição. É também bastante positivo, porque trata-se novamente de uma subvenção direta às PMEs. Por último, fazem também aquilo que é habitual e que já existe também no caso português, empréstimos que confortam, colateralizados, empréstimos que incentivam a expansão por meio de operações de redimensionamento e de concentração, financiando operações diretamente. Eles têm também este esquema tripartido, acaba por ser, digamos, uma operação mais completa para incentivo, porque acoplam com isto todos os princípios de neutralidade fiscal, todos os princípios de incentivo e de benefícios fiscais, a esta tríade de intervenção em operações de fusão e aquisição. Ora bem, conclusões e recomendações. Há de facto um registro de programas em Portugal que facilitam ou por via de linhas de financiamento a operações de mergers and acquisitions ou por via da capitalização. Aquilo que existia ao nível do FACE diretamente para as PMEs e também ao nível da sucessão empresarial, neste momento ou está encerrado ou está em fase de desinvestimento. Ou seja, há aqui uma preocupação clara é de substituição destes programas que fazem uma canalização direta da capitalização pública para as PMEs, sem intermediários e sem investidores privados pelo meio, sem sociedades de capital de risco. No entanto, existem a favor os tais instrumentos de capitalização empresarial estratégica que resultam do Fundo de Capitalização e de Resiliência. Ou seja, aquilo que se apontaria para, digamos, nesta parte das operações financeiras seria para facilitar as operações de redimensionamento, aquilo que seria o foco num financiamento direto às PMEs e no suporte dessas operações, quer em termos de custos elegíveis, seguindo um bocadinho aquilo que apresentámos para Singapura. O esquema de apoio e de subvenção direta para os custos e o esquema de facilitação também das próprias operações de fusão e aquisição com uma subvenção direta, naturalmente com limites, seria bem-vindo para incentivar este tipo de operações e no que diz respeito às operações financeiras de apoio à concentração, fusão e aquisição e às parcerias estratégicas. Numa segunda linha, em termos de instrumentos fiscais, conforme também já foi referido, nós estamos a alinhar com aquilo que a Comunidade Europeia traçou a partir de 2009 no que diz respeito aos incentivos fiscais para fusões e aquisições. Por um lado, temos o regime de neutralidade fiscal que possibilita que aquilo que são as potenciais mais-valias decorrentes da operação de fusão e aquisição são consideradas in illo tempore, como, ou seja, não vão incidir em termos fiscais, não há a cobrança de imposto sobre essas mais-valias no momento da operação, mas no seu tempo são registadas e terão o seu tempo oportuno para fazer essa mesma contabilização do imposto.
Temos os benefícios fiscais. Aqui uma pequena nota: o grande problema dos benefícios fiscais é que parte significativa deles estão dispersos por diferentes códigos e haveria que integrar mais informação a este nível dos benefícios fiscais para incentivo a operações de capitalização, o regime especial aplicável às fusões e a medida especial de fomento de concentrações e fusões. Seguimos as diretivas europeias. Este regime de neutralidade fiscal acontece também por vários países da Europa. Todos eles têm a aplicação deste regime. A Dinamarca aplica este regime de neutralidade fiscal, mas vai mais longe ao nível da dedutibilidade de determinado tipo de custos. Por exemplo, considera um valor bastante significativo para a dedutibilidade em termos de custos salariais. Mas todos os países, e Portugal aí não é exceção, alinha naquilo que diz respeito a esta neutralidade fiscal. Ou seja, toda a mais-valia que decorre da operação de fusão e aquisição, mais e menos-valia, é diferido, essa tributação é feito um diferimento para períodos futuros a quando a sua efetiva realização. O próprio Orçamento de Estado deste ano configura também alguma, digamos, vantagem ao nível deste tipo de operações quando faz a aplicação da taxa mínima do IRC com aquilo que é as operações de fusão e aquisição, ou seja, mantém-se a aplicação, ainda que o resultado da operação de fusão e aquisição se perca a condição de beneficiário, ela, para todos os efeitos, mantém-se como condição beneficiária e as empresas que adiram a este tipo de operações de fusão e aquisição têm acesso, têm a vantagem de poder utilizar também a taxa mínima. Este princípio da neutralidade fiscal parece-nos muito em linha e está completamente passado para a legislação a apoiar as empresas em operações de fusão e aquisição. Depois temos os benefícios fiscais, com as isenções de impostos, quer os impostos municipais de transmissão de imóveis, o imposto de selo e os emolumentos e outros encargos legais, nos estatutos de benefícios fiscais. E depois temos também, dentro do Código dos Investimentos, aquilo que é as vantagens decorrentes da dedutibilidade, ou seja, a passagem dos prejuízos fiscais e a possibilidade desses prejuízos das sociedades fundidas, que é um princípio importantíssimo para qualquer operação de fusão e aquisição, poder ser deduzido nos lucros tributáveis da nova sociedade. O mesmo se passa com os benefícios fiscais que transitam para a sociedade beneficiária, isto de resultado das operações de fusão e aquisição, e os gastos também de financiamento líquido das sociedades fundidas acabam por ser também determinados na determinação do lucro tributável da sociedade beneficiária. Este que está aqui está talvez até mais além do que alguns países na Europa, nomeadamente França, Alemanha, onde impõem mais condições para que seja atribuído este tipo de regime especial para fusões. Ou seja, aqui Portugal poderá ter ido até mais além ao nível dos incentivos fiscais nesta dedutibilidade para as novas sociedades e a passagem de direitos para a nova sociedade que resulta da operação de fusão e aquisição. Por último, a questão do fomento de concentração e aquisições das PMEs, isto foi incluído no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e aquilo que existe é um subsídio fiscal que corresponde, no fundo, à totalidade do prejuízo fiscal que a empresa adquirida apresentava. Isto também acaba por ser muito em linha com alguns países da Europa que acabaram por fazer este tipo de vantagem para as operações de fusão e aquisição. Ou seja, no fundo, trata-se do aproveitamento integral de todos os prejuízos fiscais das empresas que incorporam ou as empresas que foram incorporadas ou que foram adquiridas. E acabam por ser vantajoso, naturalmente, e incentivador das operações de fusão e aquisição. Aquelas que têm maiores dificuldades com ativos de valor encontram também soluções para uma gestão mais específica do mesmo. Isto encontra-se também configurado em sede de regime especial no âmbito do Pacto de Estabilidade e de Crescimento. Ora bem, do ponto de vista da fiscalidade, alinhamos com aquilo que são as diretivas europeias, alinhamos também com a maioria dos países, à exceção dos países nórdicos, nomeadamente a Dinamarca e a Noruega, que têm incentivos fiscais onde a dedutibilidade de custos é mais vantajosa, consegue ser mais abrangente e permite, digamos, uma vantagem maior neste tipo de operações de fusão e aquisição, mas diríamos que está alinhado com os países da Europa. Provavelmente em relação a países como, por exemplo, os Estados Unidos e Singapura, que têm regimes mais flexíveis, voltamos à situação em que os benefícios fiscais acabam por ser, os incentivos fiscais acabam por ser maiores
fruto desse liberalismo maior, em termos de apresentação de encargos, mas diríamos que o regime fiscal de fusões e aquisições em Portugal parece alinhado com aquilo que é o incentivo a este tipo de operações de redimensionamento. Teremos aqui 2 ou 3 pontos a recomendar, que são importantes para uma proposta de política pública, mas eu diria que, a par daquela dedutibilidade de custos e do subsídio direto de custos do ponto de vista da operação financeira, um regime fiscal que alinhasse com essa dedutibilidade maior de determinado tipo de custos para operações de fusão e aquisição. No fundo, foram, digamos, a síntese. Tentámos fazer aqui, digamos, uma síntese de um conjunto de propostas, olhando para os casos de benchmarking internacional que nos pareceram, para além dos europeus e dos países nórdicos, os que nos pareceram os de maior significado, mas que traria aqui a este instrumento de política pública, quer do lado das operações financeiras, quer do lado dos incentivos fiscais, maior vantagem para a adesão das PMEs a este tipo de operações de fusão e aquisição. Paulo, obrigado pela tua apresentação. Vamos ter a oportunidade de debatê-la com os presentes e também com quem está a ver-nos online. E passar a apresentar o nosso painel e, antes de mais, agradecer a presença e você ter aceitado o convite e do Sul. E para nós é bastante importante termos este painel, que são pessoas que conhecem o tema que estamos a falar, que têm responsabilidades em alguns organismos e que nos podem ajudar a refletir muito mais sobre ele. Passava a apresentação da nossa esquerda para a nossa direita, o Dr. Franklin Alves, que é atualmente consultor na área das fusões e das aquisições e também das estruturações financeiras, mas já foi antigo secretário de Estado junto do Ministro da Economia em 2 governos, também foi presidente do Instituto de Estado de Crédito Público, foi gestor do Compet durante um período, e também foi partner de uma consultora internacional e também foi CFO de 2 empresas nacionais, Jerónimo Martins e Lusomundo. O Dr. Marcos Fernandes é atualmente CEO da Garval e é administrador da Lis Garante. É também docente universitário na nova SBE e também já teve responsabilidades como presidente da PME Investimentos, da Portugal Ventures e outros órgãos sociais de vários fundos de capital de risco. O Dr. Nuno Gonçalves é atualmente administrador do IAPMEI, foi já adjunto do Ministro da Economia e foi membro também da estrutura de missão para a capitalização das empresas. Foi adjunto em também vários gabinetes ministeriais em Portugal, em algumas administrações de sociedades de garantia mútua e sociedades de capital de risco. Por fim, o Dr. Miguel Pavoeiro, do Millennium BCP, é diretor de marketing de empresas e negócios institucionais e exerce funções pelo desenvolvimento de novos produtos de gestão e da oferta de crédito empresarial do banco. Também tem funções executivas em algumas sociedades de garantia mútua, nomeadamente na Garval, que é a representação do Millennium BCP, e também tem na Lis Garante. Antes de mais, gostaria de lançar, deixava aqui em aberto todas as questões, todas as respostas que queiram colocar sobre esta questão, mas começar mesmo com o tema do nosso debate, é como é que o redimensionamento pode ser uma alavanca para o crescimento económico. As empresas olham muito pouco para a reestruturação e para o redimensionamento, como é que ele pode ser, de facto, uma alavanca de crescimento para as próprias empresas, é que as empresas devem começar a olhar para eles com mais, para estes instrumentos com maior pertinência para se imporem nos mercados. E começar com o Dr. Franklin, começar por esquerda para a direita. Muito obrigado. Quero começar por agradecer o convite para estar aqui e felicitar a IP pela iniciativa. A Europartners assinou recentemente um protocolo com a IP, exatamente porque achamos que há todo um trabalho a desenvolver nestas dimensões associadas à consolidação empresarial, capitalização, redimensionamento e efetivamente, o nosso entendimento é que, mesmo havendo fundos disponíveis, eu já irei a isso, quer fundos públicos, quer fundos privados em larga escala, como nunca houve no passado, o tema é conseguir aproveitá-los. A experiência que eu próprio tive do passado foi que muitas vezes, e acho que se quer repetir, o dinheiro disponível nunca foi inteiramente gasto. Porquê é que isso acontece então? Eu acho que isso tem a ver efetivamente com uma necessidade de uma intervenção mais proativa
que consciencialize todos, incluindo os empresários, naturalmente, qualquer tipo de arrogância em relação a isso, de que há um desafio fundamental em Portugal. E quando nós fazemos comparações com a média europeia e com outros benchmarks, que são muito importantes, eu acho que há uma questão que temos que ter presente. É que nós, de facto, temos um país que tem estruturalmente deficiências e debilidades que, se calhar, nenhum outro país tem na Europa. Nós sofremos um processo profundo de descapitalização no pós-25 de Abril. A transição democrática, por exemplo, em Espanha não passou por nacionalizações com a expropriação, como em Portugal, e os espanhóis já em si eram uma dimensão que nós não tínhamos. Nós ficámos totalmente decapitados do processo de reconstrução desse tecido empresarial. Eu acho que nunca foi completo, e a prova é que tivemos as crises que tivemos até com problemas profundos em empresas de referência do tecido empresarial português, como a ET, portanto, o Espírito Santo, muitas outras. E, portanto, nós continuamos a viver uma necessidade de ter massa crítica indispensável num mundo que é cada vez mais crítico no tipo de respostas competitivas que as empresas têm que ter. Isto é, não basta a empresa ser eficiente na produção física das coisas, a empresa tem que ter capacidade para desenvolver produtos de forma constante. E desenvolver produtos significa vender percepções, acima de tudo, aos consumidores e aos mercados. Muitas vezes, para além da natureza intrínseca de um bem ou de um serviço, tem que haver uma percepção de que esse bem tem um valor muito superior. O caso do iPhone é um caso evidente. Nós pagamos bastante dinheiro por um iPhone, mas é um iPhone basicamente feito com produtos chineses e equivalente aos outros, que é sem grandes diferenças, mas pagamos muito mais porque a percepção de valor é diferente. Mas como é que se constrói essa percepção de valor? Investindo fortemente em marcas, em conceitos, em tudo isso. Esse tipo de investimento é de natureza muito mais incerta que o investimento num produto físico, que a gente sabe que testa e, em princípio, consegue vender porque satisfaz uma necessidade direta. O investimento em percepções, em conceitos, em marcas, em produtos e em conquistar mercados tem muito mais risco. Ter muito mais risco significa que provavelmente um banco não está tão disponível para financiar essa incerteza. E aí tem que haver capital próprio. E é aí que eu acho que há um problema crítico das empresas portuguesas, que é terem, como sabemos, pouco capital próprio. Bem, mas há mercados de capitais, então porquê não temos? Porquê não recorremos aos mercados de capitais? Bem, porque aí também é preciso dimensão. Eu passei muito tempo em mercados de capitais, os mercados de capitais, no caso português, foram fundamentais no crescimento de grandes grupos económicos. O Martins, o Dr. Mourinho, a Sonai, a Luz ao Mundo, e aí a tentar colocar ações lá fora, nos Estados Unidos e em Inglaterra. E já nessa altura, em muitos casos, havia investidores que diziam: vocês têm um projeto fantástico, mas não têm a dimensão para nós. Vocês são pequenos demais, nós não vamos perder tempo convosco para esse efeito, porque não pagam. Ora, esse é um problema que nós temos. As empresas têm que ter consciência que, para aceder a mercados e para ter capacidade para responder de forma competitiva, tem que ter outra dimensão. E isso passa, efetivamente, por uma atitude distinta, ter capacidade de consolidar ou por via de fusões e aquisições, ou por via de crescimento. O drama que temos é que, a maior parte das vezes, o crescimento orgânico é muito lento e não se compadece com os ritmos de desenvolvimento atuais. O que eu acho é que, efetivamente, neste momento temos uma confluência interessante de oportunidades, apesar de todas as incertezas macroeconómicas, que é muito dinheiro disponível público. Nós temos 500 milhões de euros ou mais para gastar nestes fundos de capital de risco que estão aí em 3 anos, porque é esse o challenge. Nunca se gastou nem um terço disso em 5 ou 6 anos, que era o tempo de discussão. Portanto, os fundos estão áreas de oportunidades e de interesse. Isso, como tem uma componente com investimento privado, multiplica o efeito e permite mobilizar funding com um mix em que o retorno é distinto e, portanto, a própria atitude do investidor privado para entrar nesses projetos empresariais é mais aberta. Portanto, tem que se trabalhar isso, mas para trabalhar isso, de facto, tem que se trabalhar o tema da dimensão e a disponibilidade das empresas. Há outro tema que se associa a esse, que foi focado aqui ligeiramente, que é o tema da sucessão familiar. Isto é, há um tema de consolidação da gestão, que passa em muitos casos até pela evolução acionista, que também tem a sua importância. Efetivamente, em muitos casos nós temos casos de sucesso em Portugal, projetos meritórios, de empresários de muito sucesso, mas têm um challenge na sua evolução para as gerações seguintes e, em alguns casos, até para serem capazes de abrir mais mão da empresa para ela ter uma projeção internacional. E esse é que eu acho que é o grande desafio que nós temos, é aproveitar o dinheiro que está nesta parte pública, o dinheiro que existe de liquidez brutal nos mercados internacionais,
tendo à procura também avidamente de retorno que não encontram, mas para ser utilizado tem que ter projetos consistentes, válidos e de dimensão. E, portanto, eu aí acho que uma entidade como a AIP, com a sua digamos, neutralidade e com a sua função central nas relações com as empresas, pode ter um papel importante na identificação disso. Portanto, acho que há aí efetivamente todo um momento único de grande oportunidade e esperemos que consigamos aproveitar dessa vida. Portanto, eu acho que há aí pelo ponto em que estamos. Teria depois aqui alguns temas sobre a questão da fiscalidade e outros, mas deixaria eventualmente uma segunda roda. Muito bem para todos os meus colegas que estão aqui. Muito bem. Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Obviamente que são temas e é uma área que tenho trabalhado há muitos anos, mas com maior foco até pelas responsabilidades que tenho tido nos últimos séculos, principalmente. Quanto à apresentação que vimos, gostava também de dar os parabéns e o maior elogio que posso fazer é que estou ávido de ver o documento por inteiro, porque de facto acho bastante pertinente. Obviamente que vejo muitas das questões que muitas das questões que ali estão. O caso de Singapura, não conheci isso, obviamente Singapura é um exemplo, não é aprofundado. Há outros também, o Canadá, o desenvolvimento do Canadá tem instrumentos muito interessantes nestas áreas. O British Business Bank também, o BPI França também faz coisas muito interessantes, portanto, não é por falta de bons exemplos, obviamente não criamos ainda mais instrumentos em Portugal. Quanto aqui ao tema mais em concreto, e pegando também um bocadinho aqui nas palavras do Sr. Presidente, do Sr. Diretor-Geral, a questão que se coloca é, de facto, em Portugal, temos não termos subsídios diretos, como no caso de Singapura, mas basicamente temos para todos os instrumentos que existem no mundo, eles estão mais ou menos todos implementados, com maior ou menor grau, enfim, com maior ou menor sofisticação. Em alguns casos até fomos inovadores. Exato, em alguns inovadores, exatamente. E, portanto, não será por aí, portanto, ou seja, mas pegando nas palavras que vocês iniciaram, no fundo, se de facto há essa necessidade, todas as vantagens que enumeraram na vossa intervenção inicial, e se há os instrumentos, não é? Se há estes instrumentos todos, ou os vários quadros comunitários, não é só nos últimos 5 ou 10 anos, eu lembro que estás aqui a minha agora temos fundos de educação que ainda é QCA 3, não devem saber estes programas. Portanto, esses instrumentos existem há muitos anos. Se há isto tudo, porque é que de facto não há uma onda, ou seja, não há uma onda de consolidação, de fazer as aplicações, isto está provado, academicamente e em termos práticos, que isso é bastante positivo para a produtividade, para a conectividade, para criar empresas mais fortes. A questão que eu estava aqui a pegar em primeiro lugar é porque é que isso não acontece. Pronto, e se calhar há pessoas aqui mais habilitadas do que eu em poder falar pelas razões mais profundas que isso não acontece, tem a ver com a questão de cultura empresarial, uma questão mais comportamental que outra coisa. E é pena. E é pena porquê? Porque eu, principalmente nestes últimos 7 anos, após talvez de haver investimentos, ou se geriam muitos fundos de capital, fundos diretos, fundos de investimento, enfim, toda a espécie que se possa imaginar de fundos, vimos de facto que havia instrumentos muito interessantes e que em alguns casos era possível aplicá-los de forma bastante positiva. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um programa que não está aqui mencionado, além do FACE, também era gerido na PME e que acabou por investir em muitas empresas, muitas delas com equity, com quase equity, num caso ou outro também com dívida, também tinha essa possibilidade. Aliás, o FACE, o FACE como instrumento, quando foi criado como instrumento, não sei se o número do Dr. Franklin, não sei se era na origem, já não. Eu apanhei como instrumento de intervenção, ele está muito bem desenhado do ponto de vista porque ele permite intervir em quase tudo, desde equity, quase equity, financiamento direto, com dívida e até garantias. O FACE pode servir de garantia multimédia. As práticas é que eu não sei. Aí, obviamente, umas coisas que foram melhor, outras como é normal. Mas também tinha aquela componente de apoiar empresas em fase mais complicada. O risco já era grande logo à partida. Mas pronto, isso é outro tema que eu costumo dizer. Isso aí não seria outro tema. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Eu vi muitas situações em que estes fundos eram utilizados, em que as coisas, por vezes, os efeitos não eram tão positivos como aqueles que se pretendiam. E porquê?
porque é isso que eu acho que, por acaso, nestes novos fundos, não sei se está a ser corrigido, penso que se calhar não está, para além da intervenção financeira, principalmente quando ela é direta, quando não há o operador privado a intervir, porque aí o operador privado já faz esse papel de board member e de estar lá no dia-a-dia da gestão e de apoiar. Mas, em alguns casos, é preciso ter muita atenção e, de facto, as empresas, quando o Estado investe para consolidar e para apoiar o crescimento, devem, de facto, ter ali também algum apoio, não sei se será consultoria, se será um administrador executivo ou não executivo que também esteja na empresa para ajudar os empresários depois na implementação do seu projeto. Isso acho que é uma das aprendizagens que se devia fazer. Não sei se será o CFO, se será um administrador de Business Development, enfim, se calhar um mix das duas componentes, né, para ajudar a empresa e os empresários nesse domínio. Portanto, no caso dos fundos de fundos que falámos, quando os privados, de facto, utilizam bem dinheiro público para fazer um fundo de capital de risco, depois vem algum dinheiro privado e investem em empresas, eles aí, os private equities, já fazem esse papel. Portanto, aí já não se coloca essa questão. Portanto, essa é uma questão que eu acho que é também muito relevante. Não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão, em alguns casos, de ajudar depois as empresas a implementar os seus projetos. Outra questão também, que eu acho que é bastante relevante, é que, por um lado, é uma coisa boa, que é termos acesso a muitos, neste caso, como já foi dito aqui, uma enorme quantidade de fundos comunitários, com estes 500 milhões, né, do TRR, que é capital de risco, mas, por outro lado, também depois é o processo de implementação, é a agilidade como se consegue. Isso é um problema. Portanto, temos a questão da cultura empresarial, esse também seria outro tema, né? Porque é que não aderem mais à questão da consolidação. Mas temos esta questão, é uma questão da ineficiência da implementação de alguns destes instrumentos. E porquê? Isto agora aqui, depois há aquelas interpretações, isto é tudo mal. Não é assim. Estes instrumentos, quando vêm com fundos comunitários, regras muito interpretadas e cada vez mais. A realidade é essa. E para serem implementados, é preciso de facto um circuito burocrático muito longo e difícil por vezes de ultrapassar. E, portanto, isso é a realidade. Porque se não fosse assim, fundos de capitalização, como aquele que falava aqui dos 500 milhões, muito provavelmente, a companhia isso agora não ia apoiar diretamente concebeu, muito provavelmente já estava no terreno. E os private equities, os 14, né, 12 ou 14, esses são, de certeza que já estavam a implementar. Portanto, há essa questão também que é preciso ver, que é o que é que pode ser feito, ou não, a nível da Comissão Europeia, para mantendo, obviamente, o controle mínimo que tem que se manter, não é? E as auditorias dos processos, etc., mas, de facto, agilizar a implementação desses fundos, não se compreende que seja um ano ou dois, e depois tem-se 2 anos para executar. Enfim, depois isto leva aqui a mecanismos que são muito interessantes, que é à pressa procurar algo para investir. E depois, como também lá está, uma questão de custo empresarial, as melhores empresas, se calhar não estão muito abertas a ter este tipo de acionistas, começa-se a descer na escala da qualidade dos targets de investimento e depois, enfim, gera-se esse tipo de processos. Portanto, esta é outra questão que acho que é importante, que é, temos que ver de que maneira é que se consegue agilizar a implementação destes instrumentos. De facto, é uma pena se não se conseguir maximizar a sua utilização. Também pela experiência anterior, 500 milhões para 2, 3 anos é uma brutalidade mesmo, ter noção disso, né? Depois estes investimentos de private equity também demoram a fazer. Em média, um investimento de um private equity numa empresa demora 5, 6 meses. Dificilmente é menos que isso. Pode acontecer, mas a média é 5, 6 meses e correr tudo bem. E é quando não chega ao fim dos 5, 6 meses, por vários motivos, os acordos parciais, as causas, como há de outra, que morre na praia. Também acontece muito mesmo. Se tem noção dessas coisas. Portanto, só aqui um jeito de conclusão. Redimensionamento. É importantíssimo, como é óbvio, está mais provado, como é óbvio, que vai criar mais valor para toda a sociedade, para as empresas e para os acionistas, se juntarem, se aquilo for bem feito, a integração das empresas, obviamente, vai gerar mais valor económico para os acionistas, acima de tudo, não é? A questão da reestruturação, obviamente, é outra dimensão, e aí, algo também da minha experiência dos últimos 7 anos, e com sinceridade que me fez sempre pena, é ver, enfim, boas empresas, bons ativos,
seja ativos físicos, seja ativos de marca, seja know-how das empresas, ser destruído e destruição de valor. E nós sabemos, e também há aqui pessoas que mais nessa área do que eu, da parte das reestruturações e a parte de todos aqueles processos de PERs e insolvência, nós sabemos que, infelizmente, os casos bem-sucedidos depois de recuperação não são muitos, não é? Porque é uma pena, digo sinceramente, e enfim, não vou tenho aqui de entrar em concreto em casos, mas vi vários casos, não foi um, dois, bastantes até, de destruição de valor de ativos não se podiam destruir, mas em alguns casos tentou-se salvar o máximo possível o que era possível fazer, outros não foi possível. E portanto, se já ficava agora por aqui, foi mais. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um cumprimento à IP e agradecimento à IP pelo convite dirigido ao IAPME para aqui estar convosco. Naturalmente que a vantagem de falar depois do Dr. Cunhal e do Dr. Marco Fernandes é que já muito dos aspectos, tanto a nível macroeconómico como em termos de produtos em concreto, já foram mencionados. Eu apenas gostava aqui de salientar só alguns pontos que acho que também são importantes. Desde logo referir que esta temática do redimensionamento empresarial e, por exemplo, também a temática do acesso ao mercado de capitais, também já falaram pelo Dr. Cunhal, são temáticas que ainda na vida pública, na área da economia, já conhece há várias décadas e que, infelizmente, o nível de progresso não foi assim tanto. Para não dizer que foi bastante lento. Isto tem, obviamente, algumas explicações muito óbvias, mas já foram aqui afloradas. Eu começaria agora pelo lado até da procura das empresas. Claramente há um déficit de cultura empresarial nesta área. Os nossos empresários, por um lado, querem, digamos, crescer, por outro lado, ficam sempre receosos de, digamos, partilhar a gestão e o capital com outros investidores, e também tem que se dizer, também às vezes tem que se pôr um bocado o dedo na ferida. Muitas vezes também a arquitetura que a Comissão Europeia desenha, por exemplo, aos sistemas de incentivos, tem este efeito pernicioso do empresário, ao fim e ao cabo, não quer deixar de ser PME, porque se deixar de ser PME, deixa de aceder ao Portugal 2030 e por aí. Portanto, isso também, obviamente, é um handicap. Do lado da oferta, também há aqui outros aspectos que são importantes referir. Desde logo que, por um lado, os recursos públicos, e foi aqui bem referido, os recursos públicos que estão, digamos, na praça neste momento, nesta temática da capitalização de empresas, não têm paralelo com qualquer outra altura em termos de política pública. Como foi referido, foi constituído ao abrigo do PRR um fundo de capitalização e resiliência com capital de 1.300 milhões de euros. O IAPME é o total subscritor desse capital e hoje mesmo realizámos a primeira tranche de capital de 220 milhões de euros. Mas, de facto, se por um lado isto é de facto bastante promissor, não é? Também temos que ser claros e dizer que há aqui claramente o receio, e todos nós temos competências para tentar ultrapassar essas dificuldades e chegar à meta final com o capital plenamente executado, e como disse o Dr. Filipe bem, não é só 1.300 milhões, é 1.300 milhões complementados com outro tanto da iniciativa privada, mas é de facto um grande desafio, porque para quem está dentro do assunto, verdadeiramente 1.200 milhões representa só mais de 3 vezes aquilo que é o capital médio investido num QCA inteiro, na temática da capitalização, que anda na casa dos 400 milhões, mais ou menos. E, portanto, é um desafio enormíssimo. E para utilizar, digamos, da melhor forma este capital, eu não tenho dúvidas que, e também para criar mais elementos até para o debate, que temos que juntar aqui novas peças. Novas peças, claramente, que é a indústria do private equity. E há aqui um pormenor que não é pormenor, é pormenor, na verdade, que este capital, verdadeiramente, isto é muito importante ter noção, não se destina de modo algum a fusões e aquisições. Este capital, a Comissão Europeia, aliás, é um tema quase proibido da Comissão Europeia, esta temática das fusões e aquisições, destina-se a investimentos empresariais, melhorias, digamos, no chão de fábrica, conquista de novos mercados, inovação, etc. Mas o tema das fusões e aquisições não é objeto destes fluxos. Isso é um ponto muito importante que temos que ter todos presentes. Não quer isso dizer, obviamente, quem gera um fundo de capital de risco, que
tem outro, com certeza, na sociedade, gera outros também, outros fundos, e a própria empresa tem acesso a esse capital, mas também tem outras formas de obter capital. Naturalmente, o dinheiro não tem cor e, portanto, é sempre possível encontrar aqui, digamos, um fiel da balança que ajuda a concretizar um projeto que até, objetivamente, não está previsto nestes meios financeiros, mas que é necessário, não há dúvida. Portanto, para não me perder, portanto, claramente o private equity é um conjunto, é um setor que tem de se conquistar para esta temática. O capital estrangeiro é fundamental. Eu acho que, tendo em conta que estamos a sair de um quadro comunitário que não está plenamente executado, que estamos a iniciar a implementação do PRR e no início do próximo ano temos um novo PT 2030, obviamente, e aqui também já se falou desse tema, não há capital privado suficiente para acolher e, digamos, assegurar a plenitude da execução destes meios financeiros. Acho que também temos que ser pragmáticos relativamente a isso. E, por isso, é fundamental que estes meios financeiros sirvam também para captar bom investimento estrangeiro, que, complementado com este capital, não só ajudem, digamos, a executar os projetos, o PRR, o PT 2030, mas, acima de tudo, ajudem, de facto, as empresas a terem projetos colaborativos e de maior investimento, e, por exemplo, aqui no PRR há aqui um projeto que eu acho que é paradigmático em termos de política pública, que é o caso das agendas mobilizadoras, ou seja, é uma forma até indireta da política pública não tratar diretamente, apesar de não tratar diretamente do tema do redimensionamento empresarial, na prática acaba por chegar um pouco lá, porque, de facto, os elementos colaborativos entre empresas e o sistema científico e tecnológico induzem ao aumento de ganho de escala, não só no investimento, mas também em termos de, como disse o Dr. Fernando Alves, conseguir, digamos, desenvolver produtos de maior valor acrescentado que, no fim do dia, vão gerar mais valor para todos nós, para a nossa economia. Daniel Polveira é o último, mas eu sou o último e com uma grande vantagem. De facto, já muito foi dito. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer à equipa da AEP e o amável convite para o Millennium BCP estar aqui presente e dar os parabéns ao Dr. Paulo Caldas pela apresentação deste estudo, cuja temática é, de facto, muito relevante nos dias de hoje. De facto, o redimensionamento e a reestruturação são temas muito atuais, muito necessários cada vez mais pelas economias de escala que se podem ganhar, pelas sinergias que se podem ganhar, pela complementaridade, às vezes, a junção de várias competências que nem sempre as empresas têm. E, portanto, eu centraria talvez a minha intervenção nesta resposta num aspecto mais prático. Assim, o Millennium BCP tem uma larga experiência no acompanhamento das empresas e dos empresários e hoje temos aqui uma assistência que é, de facto, a assistência com quem nós estamos habituados a trabalhar. Eu diria que, de facto, há uma cultura empresarial que cada vez mais tem que ser adaptativa no contexto em que vamos vivendo. Aliás, toda a dinâmica de procura nos últimos anos é exemplo disso. Não é? Portanto, hoje em dia temos antes de Covid e depois de Covid e de facto, há muitas alterações a esse nível. Eu diria que quando as empresas começam a olhar para o seu crescimento orgânico e de competências e no âmbito das fusões e aquisições, vamos ter logo à partida uma dificuldade, é como é que nós damos este primeiro passo. E, portanto, deixar desde já aqui expresso que o Millennium BCP tem, efetivamente, na sua área de banca de investimento, toda a capacidade para
até na identificação de oportunidades, como na assessoria, aliás, como já foi dito aqui, até na necessidade de, eventualmente, termos quem é que vai assessorar, digamos, este caminho, se um assessor, se um consultor, e nós temos, de facto, essas competências internalizadas e, portanto, podemos acompanhar desde as due diligence que são necessárias nestes temas, mas também fazer a análise, acompanhar a viabilidade do projeto que está em causa, passando até pela própria negociação, a contratação e até, portanto, capital nesta transação. Bom, naturalmente que depois não se esgota aqui, não é? As necessidades das empresas não se esgotam. Uma coisa é identificarmos o caminho a seguir, o que é que nós precisamos de fazer para nos tornarmos mais competitivos, para ganharmos outros mercados, para nos complementarmos na nossa atividade. Esse é o primeiro passo, efetivamente, mas depois de fazer esta transação, este negócio, seja ele de aquisição ou de fusão, outra da própria reestruturação, temos outros desafios, temos outras necessidades, não é? Porque o projeto depois tem que seguir caminho. E, portanto, nós, aquilo que nós, no BCP e até na Banca em geral, há de facto essa preocupação de irmos ajustando também os instrumentos financeiros do banco às necessidades dos clientes. Portanto, no passado esta primeira fase, depois vão existir necessidades de investimento, necessidades de tesouraria e até na complementariedade, às vezes, dos apoios públicos, tal como já foi dito aqui também. Portanto, de facto, a grande vantagem de falar em último, que é, às vezes, a ineficiência da aplicação destes fundos faz com que as empresas tendam a esperar ou a não saber o que fazer. E nós temos, de facto, instrumentos que permitem antecipar os incentivos, permitem financiar os capitais alheios e portanto, no fundo, é um bocadinho esta a mensagem que eu acho que tem que ser transmitida em nome da banca em geral e do Millennium BCP em particular, que naturalmente é o banco que eu conheço melhor. Nós estamos, de facto, ao lado das empresas com todo o aporte, todo o know-how, não só nos fundos, como no acompanhamento das empresas em tudo o que é investimentos, sejam eles no investimento no médio prazo, seja no curto prazo, e portanto é um bocadinho a ideia que eu acho que os nossos empresários, a nossa ciência pode de facto reservar como sendo uma oportunidade de poder seguir um caminho que até aqui não tinham ainda pensado. Eu vou salvar aqui uma questão para o Dr. Nuno Salve e para o Dr. Mário Fernandes, que representam aqui a parte mais pública e a parte não tão pública, mas que também fomentam alguma política pública, e é se há um reconhecimento, o redimensionamento é importante para as empresas. Se, como o estudo indicou, como o Paulo referiu, se há um alinhamento com os instrumentos que existem em Portugal, nomeadamente os fiscais, com as melhores práticas europeias, o que é preciso fazer para alterarmos este paradigma que temos atual? Às vezes, as empresas, não há redimensionamento das empresas, nós temos poucos casos comparados com alguns países da Europa. Nós vimos que as nossas empresas têm que ter urgentemente de escala até para conseguirem competir em alguns mercados. Nós vimos já algumas startups que começam já com esta perspectiva de crescer, e sobretudo as unicórnios, já com a perspectiva de se virem entrar em processos de redimensionamento futuro. Mas o que é possível fazer, quer a parte pública, quer o associativismo empresarial, o que é que precisa de fazer para alterar este paradigma? Quais são os passos que podemos seguir no futuro? Bem, começando naturalmente pela parte empresarial, obviamente. A questão, costumamos dizer em inglês, no geral, no raising awareness é absolutamente fundamental. Este tema tem que ser evangelizado constantemente, dada a sua importância. Todos os empresários têm que perceber que estão a perder, digamos, retorno
se não ganharem escala. Portanto, esta é pôr, digamos, o dedo também no empresário. Ou seja, o empresário tem que perceber que se conseguir aumentar a dimensão da sua empresa, a eficiência que é gerada e a capacidade de investimento que ele tem acesso vai proporcionar um retorno do investimento e dos capitais próprios muito superior. Isto tem que ser claramente explicado. É óbvio que, digamos, todos os estudos económicos neste tema demonstram isso de uma forma muito evidente. E, portanto, este é um tema incontornável que é a da cultura empresarial. E, obviamente, também sublinho e concordo plenamente que deve ser acompanhado. Devemos ter boas associações empresariais a trabalhar este tema, devemos ter bons consultores a trabalhar esta temática e até, eu diria, e até à parte, digamos, que são aquilo que é normalmente o interface do mundo das empresas ao nível, por exemplo, da contabilidade, e é óbvio que os revisores oficiais de conta e mesmo os contabilistas certificados desempenham um papel importantíssimo nesta evangelização. Este é um aspecto que é absolutamente crucial. Depois, obviamente, a política fiscal aqui desempenha um papel também crucial. Como eu referi, os fundos europeus não estão, temos que ser diretos nisto, não estão alinhados com esta temática. Há franjas em que podem, digamos, prever ali alguns apoios, mas não há um alinhamento direto. Portanto, a política fiscal é absolutamente crucial nesta matéria. Eu penso que o caminho que se está a desenhar neste novo Orçamento de Estado para 2023 é positivo. Presumo, mas vamos ver os resultados que esta iniciativa vai gerar ao longo de 2023. Vamos ver os resultados e vamos ver se não há necessidade ainda de ser mais audaz. Eu acho que ainda temos que ir, digamos, mais longe nesta temática da política fiscal, porque, mais uma vez, no fim do dia, é o ponto para o retorno do investidor, do empresário, digamos, o resultado final. E se o resultado final for absolutamente, digamos, mais vantajoso o ganho de dimensão, eu acho que isto terá um efeito de tração junto de outras empresas que ainda não perspectivaram, digamos, esse projeto do ganho de dimensão. Enfim, penso que nós já falámos das principais questões que têm que ser trabalhadas em debate. A questão da cultura surge sempre. De facto, sem as empresas ou os empresários, aqueles que têm condições para isso, quererem entrar em processos de crescimento da bandeira, se isso não acontece, por mais bons instrumentos, por mais bons pragmatécnicos, por mais bons bancos, por mais boas políticas públicas, as coisas não acontecem. Porque ali é que está, de facto, o nuclear de tudo isto. Eu queria deixar aqui mais 2 ou 3 ideias, até para passar uma mensagem, que obviamente estamos aqui a falar das dificuldades do M&A. Ele acontece, atenção, como é óbvio, acontece. E queria aqui rapidamente falar, e há bocado esqueci-me de falar também de uma experiência que também era gerida, agora puderam haver investimentos. E essa sim só veio, se calhar, não sei se o Dr. Franquinho ou o Dr. Nuno tiveram a que era o programa dos fundos revitalizados. Foi uma experiência que também foi muito bem. Uma parceria público-privada, também 50% de privados, uma característica especial, mas para mais 2 anos a montar, esta passagem. Eu tive a felicidade, quando cheguei a ter investimentos, estava no ano 0 já montado, e portanto foi começar a personalizar. E isto também quero dizer, que eram cerca de 200 e tal milhões, que foi desde 2015 quando se começou a investir, quando os fundos começaram a investir, por possibilidade, do Norte, Centro do Sul, começaram a investir em 2015 e o período de investimento acabou há pouco tempo antes da fusão do PPR, em 2020, já, 2020. E, portanto, 5 anos para investir 200 e tal milhões. Agora estamos a falar em 200 ali. Mas, enfim, isso não é agora. Isto para dizer que esta é uma boa experiência também, capitalizar. Porquê? Porque os incentivos estavam muito bem alinhados. O desenho daquilo estava bem feito em termos de incentivos. Ou seja, os incentivos, quer para o Estado, enquanto financiador também dos fundos, quer para os privados, quer para os gestores dos fundos para a técnica, estavam bem alinhados. E, de facto, fizeram-se, no total dos três fundos, fizeram-se uns planos de cerca de 100 deals, 100 investimentos,
E penso que, enfim, agora nos últimos tempos não tenho acompanhado perto, obviamente, o desempenho dos fundos, mas eu penso que vai ser um bom benchmark também para desenhar futuros fundos nestas áreas. Portanto, essa é uma mensagem importante, que é os fundos de rentabilidade. Outro fundo que eu penso que vocês falaram, e o Nico também falou, que é a questão do investimento estrangeiro. Há também uma boa experiência que foi também criada. E aqui com fundos comunitários, curiosamente, com fundos comunitários, que é o 200M, que é um fundo de co-investimento para atrair investidores estrangeiros a investir em empresas de base tecnológica portuguesa. Obviamente que é um segmento de base tecnológica, quer a parte digital, quer a parte de engenharia, quer depois a parte de biotecnologia, mas é uma experiência bem sucedida porque, de facto, conseguiu rapidamente e os investidores estrangeiros que se conseguiram atrair são fundos de capital de risco que gerem bilhões na Europa, ou nos Estados Unidos, ou corporate, como a Verizon, por exemplo, que é investir em co-investimento em startups portuguesas com o fundo. A Verizon é uma das maiores empresas do mundo, dos Estados Unidos, e portanto foi uma boa experiência também no sentido de, em co-investimento, obviamente, depois tem um mecanismo que é o atrativo, que é o risco, né? Para eles virem aqui investir, que é uma call option, em que basicamente, imaginem, em 10 milhões de investimento, este fundo público investe 5 e o privado estrangeiro investe. Estrangeiro? Sim, pode não ser estrangeiro, claro. O objetivo principal era atrair capital estrangeiro. Investe outros 5. E a parte dos 5 milhões públicos, o privado tem uma call option, pode exercer a qualquer momento, comprando a parte pública, pagando uma remuneração pela parte pública, mas que não tem a ver com o upside de uma valorização de 4, 5, 10 vezes. Portanto, é uma remuneração entre os 6% e 10%, dependendo do ano em que ele exerce a call option. Portanto, no fundo, acaba por ser quase um equity loan da vida para Portugal investir. Isto é uma experiência que correu muito bem. Enfim, não vou dizer mais comentários. É que aconteceu nos últimos tempos sobre esta experiência, correu muito bem e nós tentámos levar, e estou a contar isto também por esta razão, tentámos levar esta experiência de startups e scale-ups para as PMEs, que era criar um 200M para co-investir com private equities e family offices em PMEs portuguesas. Pronto, é uma experiência que eu acho que pode ser vista e que se correu bem nas startups, também pode correr bem agora para PMEs e para trazer private equities e family já em PMEs, enfim, empresas mid-caps, né? Mid-caps também, né? Obviamente. Pronto, só para terminar, também aqui acho que... Há sempre aqui a dificuldade dos setores mais tradicionais, estamos sempre a falar tecnológicas... Não, mas os mais tradicionais pode ser adaptado. Pois há aqui, pronto, a questão das regras, se for as empresas com menos de 7 anos, não, enfim, mas pronto, depois pode ser adaptado. Tudo é possível, enfim, com alguma criatividade dentro das regras, como é óbvio, é possível. Mas lá está, também não vou aqui, não tenho problemas em dizê-lo. Mas é preciso ter as instituições e o governance certo para implementar estas coisas. Né? Senão pode ter os piores instrumentos do mundo e depois eles deixam de funcionar assim de um momento para o outro. Mas isso é outra questão. Aqui, quanto à linha, que eu acho que é importante falar aqui da linha para soluções de incremento de escala. Isto é uma linha que foi criada na altura ainda pela SPGM, em 2018, e é uma linha que foi também muito bem desenhada, que para o segmento que almejava, que era de facto as PMEs, para alavancar a M&A com base em sucessão ou incremento de escala. Só para deixar aqui agora uma mensagem obviamente positiva, que apesar de algumas dificuldades nestes processos, eles acontecem. Eu tenho aqui, portanto, os dados do Sistema Nacional de Garantia Mútua, desta linha de sucessão e incremento de escala, portanto, entre, enfim, 2019 até julho, só também um comentário importante, que é a linha a linha foi vítima do seu próprio sucesso, portanto, ela esgotou e houve orgulho, portanto, podemos discutir se o dinheiro estava disponível para ela, pelos vistos, era necessário, mas pronto, queremos acreditar, e já propusemos isso, e pronto, o PPF tem essa prioridade, de tão rápido quanto possível, numa nova linha, também haver este segmento do M&A para continuar a ser apoiado como é óbvio. Mas só dizer-vos que em 3 anos, talvez, a linha apoiou apoiou 134 operações, com garantia mútua, do financiamento, permitiu ter um financiamento total junto da banca, não é? Como tínhamos garantia de 120 milhões, a falar de PMEs. No caso também do exemplo aqui da região centro, ficando agora aqui, por exemplo, no caso da Garval, que é uma região, obviamente, baseada em muitas PMEs. Destes 134 operações, a Garval, que abrange Santarém, Leiria, Castelo Branco, Açores, fez 50 operações, portanto, enfim,
uma porcentagem bastante interessante, que representam cerca de 70 milhões. Portanto, como exemplo agora, bastante terreno. Ali aquela região, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco. Fizeram-se 50 operações, PMEs, o típico deal ali à volta, empresas a faturar ali à volta entre 5 a 10 milhões, EBITDAs 1, 2 milhões, e os múltiplos, depois aquilo, enfim, não é que o tema era um bocado técnico. Mas pronto, conseguiu-se criar ali situações em que esta linha foi usada para financiar 3, 4 milhões e os empresários meteram 1 milhão, por exemplo. Eu estou a falar, enfim, obviamente, grosso modo. É possível, isto aconteceu e está a acontecer, enfim, se a linha tivesse aberta, posso dizer que ela é um pipeline de procura para esta linha. 20, 30 operações, enfim, também, obviamente, em parceria com os vários bancos, como o Miguel também sabe. E, portanto, isto acontece. Portanto, também, obviamente, nós sabemos que é uma questão cultural, é difícil, mas a verdade é que também acontece. Temos é que ter os instrumentos afinados e temos que ter as instituições afinadas para os implementar. Agora, deixa-me só acrescentar aqui uma outra dimensão, que por acaso ainda não falámos, mas que eu entendo que também é vital para este tema do redimensionamento empresarial, que é a questão, obviamente, da reestruturação. Ou seja, o que nós sabemos é que, muitas vezes, a falta de celeridade dos processos judiciais na área da reestruturação empresarial, em vez de propiciarem, digamos, a ocorrência rápida de operações, por exemplo, de aquisição por parte de outras empresas, muitas vezes deixam chegar os ativos empresariais a um estado tal que a dilapidation de valor, a perda de know-how, a saída de trabalhadores, entretanto, no fundo vai fazer com que o interesse daquele ativo empresarial passa a ser muito baixo ou quase nulo. E, claramente, era uma oportunidade de dinamizarmos este tema da redimensionamento empresarial, se tivéssemos realmente instrumentos judiciais muito mais céleres que permitissem aos atores na área do investimento que estivessem atentos e interessados de atuarem no tempo oportuno para conseguir olhar para a unidade empresarial e levá-la daí para a frente, portanto, incorporando-a e dar outra dimensão. É verdade, isto que me está a dizer é muito importante, e a questão que falaste de private equities, e aqui eu falo dos private equities especializados, que é uma coisa que nos falta em Portugal. Temos alguns, dois ou três assim mais fortes, né? Se todos sabemos, alguns concorrentes são, e são bastante ativos e têm feito algumas intervenções interessantes, mas falta-nos ainda também essa capacidade de poder de fogo para reestruturações mais à séria, até para ativos, enfim, em alguns casos, com maior agilidade. Isso também, portanto, aí nas reestruturações, se calhar, aí, não tanto no crescimento e nas startups, mas aí se calhar falta-nos aí ainda capital focado e especializado, né? Porque é difícil fazer reestruturações e levar com sucesso depois aquilo para a frente. É difícil, mas também, lá está, o valor criado, não é como as startups, enfim, temos valor criado para os operadores que o fazem, é muito interessante, temos valor económico gerado, e para a sociedade ainda mais, porque não se destrói, já existe, ainda se cria em cima disso. Mas é difícil. E não é fácil fazer esse estado. Eu passava aqui a ponto de pôr o Dr. Franklin sobre esta questão da reestruturação e disse onde é que... Sim, eu acho que tem que se claramente distinguir entre situações de reestruturação empresarial com projetos empresariais futuros, viáveis, estamos a falar de uma consolidação financeira ou de um aporte de capital, e casos de processos já em judicialização. Obviamente aí, isso é uma área muito própria. Há gente que diz que Portugal tem muitos problemas nisso, há gente que diz que Portugal melhorou bastante, mas claramente o tema dos tribunais é sempre um tema que cria um impossível. Portanto, os tribunais internacionais têm entrada e saída de muitos, mas têm problemas nisso. O RER, muitas jurisdições nesta área, mas o RER, em alguns casos que nós conhecemos, somos criadores do governo comum, tem funcionado bem. Sim, há coisas que têm funcionado, exatamente. Os PES inicialmente, o BIS, apesar de tudo, foram transformações na boa direção. Eu acho que aí há um espaço que tem que ser melhorado, não é? Mas eu diria que são projetos viáveis, não tem uma razão. São projetos que têm situações difíceis, naquela fase quase de falência, isso é uma outra liga. Não é? Agora, eu acho que o tema principal, em termos de consolidação e de dimensão empresarial, é
em projetos bons, que têm, acima de tudo, um desafio competitivo futuro, que se não se prepararem, arriscam-se a, de facto, entrar pela linha dos tribunais, mais tarde ou mais cedo. E aí, de facto, é isso que eu acho que é a grande dificuldade normal dos empresários, muitas vezes anteciparem a situação frágil em questão. Tudo corre bem. Depois, quando nós temos acesso a essa atitude, que é óbvio, tentamos a resistir à evidência dos factos quando as coisas correm mal. Portanto, às vezes há esse problema. Agora, como é que isso se liga para outros temas? O tema da gestão que foi aqui falado. Eu acho que é muito importante. A questão não é só um tema de dinheiro. É também haver um acordo manual na gestão das empresas. Nós, na Europar, nós fazemos algum trabalho nessa matéria entre management, exatamente em casos de empresas que estão em fase de sucessão, em fase de transformação, e precisam de um aporte temporário de alguém profissional com experiência. E depois, sem pôr em causa, que é um know-how específico do negócio, mas há um aporte transitório importante. Eu acho que há muitos instrumentos, há muita gente com experiência, há fundos de vários tipos, portanto, como é que isto se põe a funcionar? Acho que a IP já disse é fundamental nisso, evidentemente, se não quiserem, não podem ser custados, mas há aqui toda uma dinâmica que faz parte muitas coisas. O que eu acho é que, por vezes, nestas políticas públicas, há muitos tipos de complacer, na área fiscal. Nós estamos um bocadinho na linha da média europeia, mas eu acho que não é isso que nos interessa. Isso é bom, não é suficiente. Portugal está num estádio distinto que tem que ter políticas fiscais agressivas, não é? Portanto, de facto, combinadas com políticas financeiras, têm um efeito multiplicador, não é? Se calhar, se houver políticas como a experiência portuguesa nos mercados de capitais há 20 anos, não é? Foi um bocadinho assim, quer dizer, um bocadinho da forma fiscal, os incentivos fiscais na Bolsa, geraram toda uma dinâmica super acelerada. Aqui, se calhar, tinha que haver isso. E é por isso que, por exemplo, na área das fusões, estas propostas de Estado, sim, senhor, fantástico, e a RCE 17% durante 2 anos para cada vez. Quer dizer, é interessante, mas isso é um bocadinho pífio, não é? A expressão. Quando a gente compara com políticas mais intensivas em todo lado em Espanha, aceita o goodwill como, acho que ainda aceita, como custo fiscal. Isso faz uma diferença brutal para uma empresa espanhola na sua portuguesa, que é onde nós estamos a concorrer, não é? E aí eles têm a partir de um crédito fiscal direto, um subsídio fiscal do Estado, implícito, de 25% sobre os investimentos que fazem. Não é? Quando a PT concorreu com a Telefónica para comprar a vida no Brasil, a Telefónica, à partida, tinha uma subsidiação do Estado de 25%, porque a Telefónica podia amortizar o governo, e a PT não tinha. E, portanto, o tema é, eu acho que é uma atitude de vistas públicas, que, aliás, nós também tentei convencer os secretários de Estado dos Fiscais e não consegui. Não é? Que é achar que se perde muita receita fiscal com uma coisa dessas. Eu acho que é exatamente o contrário. Mas a visão de curto prazo nestes temas tem esse efeito pernicioso. E se calhar teria uma dinâmica que atrairia muito mais gente. Atrairia, por exemplo, em termos de capitais estrangeiros, atrairia muito mais capital estrangeiro. Que ou seja, não vem para cá, porque Portugal é um país fantástico, nós somos todos maravilhosos. É cá porque tem que ter um grande diferenciador. Não é? Porque nós estamos na ponta, somos pequenos. Para nós, esses fatores são muito mais críticos do que para um país de grande dimensão, como a Espanha ou a Dinamarca, ou seja o que for. Portanto, eu acho que isso é importante. Um tema final sobre a captação de investimento internacional. Esta ideia, este programa do GSM, acho que é bastante interessante, porque prova que é possível captar investimento, não pode ser captado para coisas microscópicas. Startups são startups, mas agora isso pode ser feito de duas formas. Há dias falávamos disso, porque é que não, no fundo, quase equity, com uma cobertura de uma garantia mútua que seja colocada em bolsa, emissão, unidades de participação serem tomadas por investidores estrangeiros. E depois esse fundo aplica em PMEs, porque evidentemente uma PME não tem dimensão para colocar obrigações no mercado. Tal como as ações, mas se calhar aí podia-se fazer isso sem grande dificuldade, e esse fundo é um bocadinho uma aproximação desse tipo. E o investidor já se olha para um fundo que tem uma capacidade de poder de fogo brutal, com um risco mitigado pelo Estado, vai lá. Eu acho que há muita coisa que pode ser feita aí, quer dizer, acho que tem que se calhar pensar um bocadinho, às vezes, de forma diferente. No passado, em 2013, fez um fundo de titularização de créditos, na altura da titularização. Sim. E fez isso por causa da garantia. Fez com, ou seja, as tranches mais
sem maior risco, tinham garantia mútua. Foi a maneira de se fazer. Só muito rapidamente, esta questão fiscal, portanto, no caso das tecnológicas, sejam startups, já maiores tecnológicas, onde é normal a questão das stock options. Computadores, aos que empregado-chave, não é? Eu penso que agora isso nas minhas próximas semanas não sei se vai ser alterado, mas só podemos imaginar que nós somos colaboradores de uma tecnológica e que os administradores resolvem premiar-nos com stock options, não é? Só o facto de termos esse prémio com stock options, termos essas stock options, é considerado um incremento patrimonial e é logo taxado. Em vez de ser como nos outros países, onde só é taxado quando transforma essas opções no ganho que têm ações. Portanto, isso é um dos entraves para atrair trabalhadores qualificados estrangeiros para empresas tecnológicas. Exatamente. Serem cá residentes fiscais. Se calhar vêm para cá, são residentes fiscais de outro país, ou não têm problema. Isto é uma coisa simples de alterar. E é lógica, quer dizer. Só um tema final sobre o investimento direto público nas empresas. Eu acho que é um tema, acho que eu faço, não é que eu faço, mas eu, francamente, não sou muito adepto de outros. Acho que faz mais sentido o approach de intermediação privada na gestão. Por razões óbvias, porque acho que os privados, não quer dizer que o investimento não seja público, mas acho que é fundamental haver um processo de delegação da gestão em agentes especializados. Isto é, por natureza, a administração pública, lá está, que tem muitas capacidades, mas pela sua natureza e pelo tipo de incentivos que tem, não são o veículo apropriado para gerir de uma forma eficiente esse tipo de recursos. Acho que faz mais sentido ter sido feito, e acho que Portugal nisso tem trabalhado bem. O conceito do fundo de fundos que tem sido adotado ao longo dos tempos e que se mantém, que depois se multiplica com uma componente privada e que atribui a privados a gestão, eu acho que funciona. Acho que é uma área que se calhar tem que ser mais expedito, não é fácil, efetivamente, estou de acordo, porque as regras comunitárias são muito restritivas. Não é? São restritivas à cabeça de Bruxelas, não é? Portugal pode também ajudar a complicar. Mas Bruxelas impõe muitas regras que criam uma burocracia, um processo de decisão, mesmo para Portugal, muito usado, que se calhar aí deveria ser anunciado em Bruxelas, na altura própria, uma simplificação, um princípio que eu tenho defendido até em geral para os fundos comunitários, da boa fé na aplicação dos fundos. Depois a penalização forte na má utilização. Mas isso é sobre o tema. Daniel, a banca está aqui, é alguém que consegue sinalizar as necessidades de reestruturação das empresas. Ou seja, acaba por ter informação privilegiada que leva, pode induzir à reestruturação. Qual é o papel da banca neste processo? O papel da banca neste processo de reestruturação, e pegando ali um bocadinho naquilo que o Dr. Franco ainda estava a referir há pouco, e não querendo também retirar aos consultores algum dos trabalhos que eles desenvolvem, assim, a banca e nós temos que olhar para a banca também como consultores nessas matérias. Ou seja, efetivamente nós temos um know-how e uma proximidade com dos nossos clientes que nos permitem ter uma visão mais clara do que é que se passa. Isso permite que os clientes, quando se dirigem ao banco demonstrando alguma dificuldade ou assumindo, de facto, alguma dificuldade, permitem também que, do lado do banco, lhes permitam apresentar soluções que mitiguem essas dificuldades. E penso que nós conseguimos fazer, efetivamente, alguma diferença nessa matéria. Porque, às vezes, naturalmente, quando chegamos àquele ponto de não retorno, depois pouco ou nada se consegue fazer, até porque as regras europeias depois são muito restritivas naquilo que se pode fazer. E, portanto, guardar, assim, quando não há nada a fazer, não há nada a fazer. Mas, na grande maior parte dos casos, há muito que se pode fazer antes de chegar a este ponto de não retorno. Portanto, a esse nível, eu penso que confiar mais no seu gestor de conta e na banca é, de facto, um ponto fundamental. A banca, naturalmente, nós temos, o nosso negócio é dinheiro, não é?
E naturalmente nós queremos colocar crédito nas empresas, queremos ajudar as empresas colocando crédito e retirando aí um proveito que são naturalmente os. Mas, e por isso criam-se instrumentos, e nós temos hoje instrumentos, seja com a distribuição das linhas de garantia mútua, em que com uma determinada percentagem do financiamento garantido, permite que os clientes possam aceder a mais financiamento, a mais crédito, com eventualmente melhor preço e eventualmente com prazos muito maiores que sem isso não teriam. E com prazos muito maiores. E isto faz toda a diferença. Às vezes há uma coisa que na minha atividade eu às vezes me apercebo que é, então, mas eu vou pedir crédito à banca e vou pagar mais uma comissão para ter uma garantia, seja ela nacional, através das garantias mútuas, ou europeia, através dos mecanismos do FEI e do BEI. Como é que isso acontece? Esclarecer que, quando nós estamos perante uma garantia mútua ou uma garantia europeia, nós estamos a jogar com um prémio de risco que é aquele que é associado a estes organismos. Esse prémio de risco é muito melhor, é altamente bonificado, ou seja, quando nós juntamos o preço do banco com a garantia, a maior parte do financiamento está garantido com um prémio de risco muito inferior e, portanto, naturalmente, uma coisa acaba por compensar a outra. Portanto, é importante que os empresários tenham presente que ter acesso a uma linha com garantia não é negativo, nem vai onerar mais o seu crédito. Talvez muito pelo contrário, por esta realidade. E por isso, só para terminar, assim, quando as empresas normalmente procuram a estabilidade e a previsibilidade, não é? Então, e financeiramente também não é diferente. E isso é importante, nós estarmos do lado das empresas, seja, por exemplo, na questão dos apoios que eu há bocado falava. Quando nós temos fundos incentivos que demoram a sair. Por outro lado, tem capitais alheios onde têm que apostar. Esta possibilidade de termos a estrutura de financiamento devidamente estruturada é uma forma dos projetos não pararem, não haver receios e as execuções também poderem concluir-se nos timings que são necessários concluir, porque caso contrário corremos o risco de depois não termos o incentivo que estava previsto. Portanto, esta proximidade é aquilo que nos garantiu o sucesso no PT 2020. Esperamos que venha a acontecer no PT 2030 e o Milênio do ICP ser uma referência até na colocação das linhas com garantia mútua. Hoje é líder do mercado quando se colocou ao lado das empresas, quando foi nas linhas Convive, e também com os instrumentos com as linhas FEI, onde somos acabamos por ser um case study até a nível europeu, com uma dimensão, uma amplitude daquilo que podemos financiar, depois há linhas específicas, linhas essas que muitas vezes são do desconhecimento das empresas, e isso deixava só esta nota. Deixa-me só, o Miguel falou aqui de uma coisa importante, eu há pouco falei só daquela linha mais para a garantia mútua, e o Miguel falou já aqui a questão das empresas usarem a garantia. Atenção que eu falei em números desta linha, na zona centro, e enfim, 100 operações, 50 operações, mas atenção, a garantia mútua neste momento tem cerca de 90 mil clientes ativos, 90 mil empresas portuguesas que utilizam ativamente neste momento a garantia mútua, das mais pequenas às maiores. E isto, penso que eu temos aqui muitos empresários a ouvirem-nos, deixem-me também deixar a nota que, apesar de, como foi dito, confirmo que a linha da Praia Bandeira, neste momento, pelo seu próprio sucesso,
não está aberta, mas atenção, há outras linhas abertas, há uma linha, digamos assim, geral, de apoio à maneira, à tesouraria, e há uma linha, por isso é que eu estava aqui a fazer, não já sabe o que é que eu vou falar, há uma linha específica, e pronto, isto é mais agora para os empresários, que permitem 30 segundos, há uma linha específica que eu também não percebo, acho que não é usada pelas empresas. Aquilo, de facto, é como costumo dizer, é uma linha com características quase à moda antiga. É uma linha para a descarbonização, o apoio ao financiamento da descarbonização e da economia circular. E que financia, basicamente, projetos, enfim, nessas áreas, mas estes projetos, com simples como a substituição de frotas a óleo de frotas elétricas, há tempos financiamos uma operação muito interessante de empilhadores foram trocados por empilhadores elétricos de emprego, ali nas recentes, criação de centrais fotovoltaicas, enfim, processos normais de eficiência energética das empresas, tudo isso. Portanto, esta linha financia tudo isso. Financia com um valor até 2 milhões, 10 anos de reembolso, podia ter só 2 anos de carência, com bonificação total da tal comissão de garantia, bonificação total. A empresa não paga nada, não paga a empresa diretamente à garantia mútua pela utilização da garantia e no caso do spread, até 1,5% é bonificado. Portanto, se a empresa conseguir um spread até 1,5% também não paga nada de spread ao banco. Portanto, lá está, é mais um caso. Porque é que esta linha não tem até agora uma grande utilização? Também não percebo. E aproveito e não levem a mal, isto acho que é para bem dos empresários saberem que existe este instrumento. Desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa relativamente a esta questão da descarbonização e da economia circular, para alertar também para o seguinte. Hoje em dia toda a gente já ouviu falar dos critérios da ESG, dos impactos ambientais, sociais e de governance. O futuro dita que as empresas que não fizerem esta transformação também acabarão por ser penalizadas até em questão de preço. E, portanto, eu diria que se calhar é um caminho que está a ser feito, porque quando se fala da cultura empresarial e de algum atraso nestas dinâmicas de nova cultura, eu lembro-me, por exemplo, no âmbito do PRR hoje temos consórcios que juntam uma série de competências para conseguirem obter determinados incentivos que de outra forma não conseguiriam e, portanto, juntam-se. Isso é uma forma que não é aquela dificuldade dos empresários terem na sua gestão terceiros especialistas. Às tantas, eu acho que isto é um caminho que está a ser feito. Se calhar devagar, se calhar poderia ser mais rápido, se calhar com outros instrumentos como sugeriu o Dr. Franklin, se calhar aceleradores que pudessem levar a uma transformação mais rápida, mas deixar esta nota. Quem não fizer esta transição e não aproveitar estas linhas, pode correr o risco de amanhã ver um concorrente seu com uma bonificação nos seus custos de financiamento e ele estar atrás porque não fez essa transformação. Já agora, se me permite, uma nota rapidamente aos dois colegas de painel. É muito rápido. O Marco tocou num ponto importantíssimo e também suportado pelo Miguel, que é o acesso à informação dos empresários. De facto, os empresários têm, de facto, muitos desafios, também tem que se dizer vários incentivos públicos e não só que podem aproveitar, mas muitas vezes a informação está tão dispersa que é um pouco difícil de, num curto espaço de tempo, rapidamente perceber. E essa é a função claramente do IAPMEI, é de traduzir rapidamente quais são os incentivos públicos que aquele empresário pode ter, por exemplo, na área dos instrumentos financeiros. Nós lançámos em 2019 um portal, que é o portal do financiamento, em que o empresário pode definir o seu perfil, é uma média empresa do setor têxtil da região norte e define também qual é o motivo para o qual podemos usar os meios financeiros, por exemplo, para investir. E esse link do site do IAPMEI vai mostrar naquele instante quais são, por exemplo, as linhas de crédito com apoio público que estão ativas. Também sobre este aspecto que foi referido, da questão da economia circular, dos critérios ESG, nós temos feito
além da questão do portal, inúmeros vídeos tutoriais de 3, 4 minutos que de uma forma muito simples explicam um conceito, como é que o empresário pode aceder a um sistema de incentivos. Portanto, o Apoio Argás foi claramente um sucesso do ponto de vista comunicacional por força do vídeo tutorial que colocámos, digamos, no nosso website. Para a simplificação também. Para a simplificação, mas também há vídeos para os instrumentos financeiros, para os incentivos fiscais, para variedíssimas áreas do interface empresarial. Como já vamos adiantados, não sei se alguém, eu fui vendo no chat, não há nenhuma questão que tenha sido colocada. As questões que eu tinha aqui, tinham vindo quando da inscrição, também já foram sendo respondidas, as respostas já foram sendo dadas. Não sei se alguém que está em casa quer colocar alguma questão no chat. Não há nenhuma questão. Há aqui uma questão para o Iapo meio. A operacionalização do portal de negócios e transações de empresas. Eu reconheço que é um instrumento que, de facto, está verdadeiramente em termos de operacionalidade, já está operacional, mas, de facto, a dinâmica do mercado não tem facilitado, digamos, a penetração deste instrumento no seio das empresas. Claramente é uma área em que temos que investir mais e isto, a propósito do tema, claramente que temos aqui vindo a discutir, mas o instrumento está disponível. O instrumento existe, está disponível, não tem tido digamos, a adesão que nós próprios gostaríamos. Não sei se há aqui mais questões. Não havendo mais questões, deixava-se alguém também alguma questão do Sr. Presidente fechar. É só agradecer a participação. Eu continuo sempre com um dilema que tenho há muitos anos sobre isto, que é, por exemplo, o POR Norte criou um programa que há uns anos foi um programa de capital reversível. Estava dotado até com um montante considerável. Também não se fez uma operação. Mais tarde lançou-se uma emissão de obrigações grupadas por parte do turismo, também não se fez uma operação. E eu continuo sem saber se é um problema de procura, se é inadequação dos instrumentos à realidade empresarial. É um dilema que continua. Portanto, até fiquei extremamente contente quando conheci os resultados da adesão àquele programa que há pouco referido, a sucessão. É extremamente interessante. Pode dar um indicador que algo está a mudar. Pronto, agradeço imenso a presença de todos, foi extremamente útil. Muito obrigado. Está em casa, obrigado por nos ter assistido. E vamos partilhar a apresentação, há aqui esta questão, a apresentação que foi feita, vamos partilhá-la a todos os que se inscreveram e que estiveram presentes. Boa noite.